Bom dia, paz do Senhor, juventude, leões de Judá. Mais um domingo, nós vamos meditar na Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar estudando a lição 12, a penúltima lição desse trimestre. O tema é Ele prometeu voltar. Eu quero já ler o texto para a gente poder ver o que o autor da revista nos ensina nesta manhã. Amém? O texto referência é Mateus 24, de 1 a 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhes pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse é um texto escatológico, né? E nós vamos ver aqui que ele prometeu voltar. A primeira pergunta que eu faço para você, jovem, é: você está esperando Jesus? Você está preparado para receber Jesus? Vamos ler aqui algumas coisas que eu acho interessante. A promessa que nos traz esperança. Jesus disse que voltaria para buscar a sua igreja. É uma promessa. E isso é o que dá esperança para nós. Jesus prometeu voltar para buscar os seus. E essa promessa se cumprirá. A grande questão é: quando será? Os textos sagrados nos informam que aquele dia e hora ninguém sabe. Por isso precisamos estar atentos e sensíveis aos sinais dos tempos. Ele faz uma promessa do arrebatamento. João 14, 10, Jesus disse que voltaria para buscar os fiéis da terra e levá-los para perto de si. Ele demonstra que esse dia vai chegar independentemente que o mundo esteja fazendo, de como as pessoas estejam se comportando, de como esteja o altruísmo ou o amor. Ele virá. Essa promessa não está condicionada ao desejo humano ou à situação social. O Senhor já tem um dia determinado no qual acontecerá de forma surpreendente. Jesus se encontrará com seus amados nos ares, como diz a palavra.
E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como que era no dia de Noé? A Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Eles viviam a vida completamente sem nenhuma preocupação, como se nada fosse acontecer. Noé pregava, Noé ensinava, Noé construía a arca e o povo simplesmente zombava de Noé. E hoje nós sabemos que não é diferente. Quando a gente fala para alguém que Jesus vai voltar, que vai ter o arrebatamento da igreja, o mundo vai acabar, as pessoas muitas vezes dão risada da gente. Não é diferente. Como já foi falado, esse dia ninguém sabe. Será o quê? Um dia em que ninguém esteja esperando, como diz a própria palavra, né? E será um fator surpresa. Infelizmente, a volta de Jesus para muitos será de dor e tristeza. Por quê? Porque não estavam esperando. Por quê? Porque não viviam uma vida voltada para os ensinos de Jesus. Ele vai voltar a qualquer momento. A volta do Senhor Jesus pode acontecer a qualquer momento. A Bíblia é muito clara quando aborda sobre o arrebatamento da igreja diante de um fator surpresa. Por isso, a comparação com o ladrão da noite, né? Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 e 2, que diz assim, irmãos, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O ladrão não avisa que vai roubar a casa, o ladrão não avisa que vai vir, ele vem na calada da madrugada, quando não tem ninguém, ou quando a pessoa está dormindo, né? Ele prometeu a qualquer momento este grande evento acontecerá e muitos estarão desapercebidos e despreparados. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mateus 24, 42. Esta é uma verdade, né? E você, jovem? Como é que está a sua vida? Você está esperando? Você está aguardando essa promessa de Jesus? O segredo é estar com as suas vestimentas limpas. É estar com as suas lamparinas acesas e com um azeite. O azeite nunca pode faltar. Porque como a parábola, né, das 10 virgens, o noivo muitas vezes ele pode se atrasar, né? No caso de Jesus, ele não vai se atrasar, o dia já está certo, mas é preciso estar atento. Para que nesse dia não sejamos pegos de surpresa, existe uma fórmula eficaz: sermos constantes e vigilantes em oração, né? Não abrindo mão da fé e nem das convicções que a Bíblia nos mostra. Mas para isso você precisa conhecer a palavra, você precisa estudar a palavra, você precisa saber exatamente como vai se dar essa situação. Se você não conhece, não estuda, você nem sabe como esperar, né? Devemos tratar todos os dias como um possível dia em que Jesus cumprirá sua promessa. Eu tenho dito nos cultos na igreja, com essa questão da volta de Jesus, né? De estar preparado, de estar esperando. Ninguém sabe a hora nem o dia. É importante que você viva cada dia como se Jesus fosse voltar no minuto seguinte. Porque se você viver uma vida desta forma, esperando que Jesus volte daqui 5 minutos, daqui um dia, você vai viver o quê? De forma obediente à palavra, de forma que você está esperando esse Jesus voltar.
Como diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,6, diz assim: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Esse durmamos aqui, gente, não é o sono da noite, é o sono da vida. É a falta de comprometimento com a palavra, é a falta de compromisso com Deus, é a falta de comunhão com Deus. Isso é dormir, isso é estar ausente da presença de Deus. A vigilância deixa os cristãos preparados para o dia mais importante da história da igreja, atentando para a santificação a fim de se encontrar com o Senhor. É óbvio, né? Hebreus fala que sem a santificação ninguém verá a Deus. Olha o que diz aí em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. O Senhor deixou algumas instruções, o Senhor deixou alguns sinais para demonstrar que Ele está voltando, né? Jesus nos deu muitos sinais sobre a sua volta e eles estão cumprindo cabalmente, ou seja, só não vê quem não quer. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles, os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo, né? E Jesus ali trouxe algumas orientações, né? Que as pessoas seriam egoístas, que as pessoas seriam avarentas, que as pessoas trairiam aos outros, que o amor de muitos se esfriariam, né? Quantas pessoas que você conhece que um dia servia a Deus e hoje não serve mais? Não querem nem falar sobre Jesus. É o amor que se esfriou. E Jesus também fala dos falsos profetas, que viriam muitos em seu nome, dizendo que era o Cristo. E isso nós temos visto, né? Muitos que têm se levantado, né? Tem até um maluco aí que aparece de vez em quando na televisão, acho que é Henry Cristo, o nome dele. É um maluco aí. Quer dizer, são pessoas que vêm para trazer confusão, né? E também para que se cumpra a palavra de Jesus, né? Jesus alertou os seus discípulos que quando estivesse próximo à sua vinda, viriam muitos falando em seu nome, dizendo ser o próprio Cristo, com o verdadeiro intuito de enganar as pessoas. Estes são chamados de falsos profetas, que afirmam falar em nome de Deus, sem contudo o representar. Eles denigrem o Evangelho, pois são homens impiedosos, avarentos, amantes de si mesmos, que não praticam a caridade, propagam ensinos antagônicos às Escrituras ou contrários ao que a Bíblia diz, fazendo tudo em nome de Deus. Jesus termina admoestando: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, né? Isso é uma verdade. É por isso que eu sempre digo que é preciso conhecer a palavra, é preciso ter esse conhecimento, para que quando essas pessoas vierem, você tenha condição de fazer uma avaliação e ver que realmente é um falso profeta. Ele falou também, né, do amor que se esfriaria. Outro grande sinal que precede a volta de Jesus é a falta de amor pelo próximo, né? Isso fica muito evidente, né? Hoje há muito isso no nosso meio, né? Essa falta de amor. Isso é o quê? É o esfriamento, né? Nós precisamos entender, jovens, que essa promessa de voltar, ela está muito próxima de acontecer. Nós estamos vendo aí Deus agindo em toda a terra. Não é aqui no nosso bairro, mas é em toda a terra. Nós vemos aí essa pandemia hoje. Isso é um sinal muito claro que é Deus agindo sobre a terra. Agora você imagina quando Jesus voltar e levar a sua igreja. Como é que vai ser esse mundo sem a presença do Espírito Santo? Por isso, estejam atentos, estejam preparados, busque
andar segundo o querer de Deus. Esteja com seus ouvidos atentos, os teus olhos voltados para o alto, porque Ele vai voltar. E está voltando. E falta muito pouco. Concluindo a nossa lição. Os sinais dos tempos evidenciam a todo momento a volta de Jesus. Devemos estar preparados em santidade, pois será num abrir e fechar de olhos. O momento exato não sabemos, mas teremos a nossa vida mudada para sempre. A promessa do Mestre se cumprirá. Jesus voltará e buscará os seus para estarem com Ele, e no céu de glória por toda a eternidade. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. É isso. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira que você vai ver Jesus nas nuvens, porque no arrebatamento da igreja, somente aqueles que estiverem com suas vestimentas limpas, que as suas vidas estiverem no altar, pessoas que andarem em obediência à palavra de Deus, que estiverem em comunhão com Deus, somente essas pessoas hão de ouvir o toque da trombeta. A Bíblia diz que ele virá nas nuvens com um grande clamor, ou seja, haverá anjos tocando, e a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois a igreja, os que estiverem vivos serão transladados, ou seja, será transformado, mas somente quem estiverem em comunhão com Deus, que tiverem sua vida na presença de Deus em obediência, esses hão de ouvir e hão de subir. Jovens, estejam preparados para esse grande dia. Amém? Deus abençoe, tenha um domingo abençoado e não se esqueça, culto da família às 18 horas. Deus abençoe.